abra a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 7. Enquanto você procura, enquanto você abre a sua Bíblia, seja no seu smartphone, na sua Bíblia de papel, no seu tablet, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já foram alguma vez naquelas cabines onde você tira uma foto instantânea? Em alguns lugares tem fantasias, então, ou você vai com a pessoa que você ama, ou com as pessoas que você ama, com a sua família, e tem boas risadas, se diverte, tira umas fotos e leva para casa boas memórias e uma foto de recordação no bolso. Sai com um sentimento de expectação, de ansiedade no bom sentido, para viver aqueles bons momentos de novo, para que você tenha mais memórias como aquela. Se nós tivéssemos a capacidade de encapsular momentos preciosos para nós, se tivéssemos a tecnologia para revisitar os acontecimentos mais marcantes da nossa vida, certamente nós iríamos gastar todo o dinheiro que nós tivéssemos. Nós iríamos nos esforçar o máximo para que conseguíssemos isso, conseguíssemos voltar naqueles momentos, seja no seu casamento, seja no nascimento de um dos seus filhos, seja quando você finalmente passou naquela prova e conquistou um tão sonhado diploma. Não importa, das coisas mais pequenas às coisas mais grandiosas na sua vida. Isso é assim. Nós olhamos para trás com saudades e gostaríamos de reviver aquilo, porque lá dentro do nosso íntimo, no mais profundo do nosso coração, nós sabemos que o mundo em que nós vivemos é um mundo quebrado, é um mundo cheio de mal e pecado. E nós sabemos então que esses bons momentos, essas boas coisas que nós vivemos, momentos verdadeiramente felizes e preciosos, são raros e valiosíssimos para a nossa vida. Por que eu estou chamando a nossa atenção para isso no início desse sermão, antes de ler a passagem que nós leremos? Porque essa passagem que nós vamos ler nessa manhã, ela é como que uma foto instantânea, tirada por Marcos. Porque essa passagem ela é exclusiva do Evangelho de Marcos. Nós não encontramos essa passagem em nenhum dos outros evangelhos. E Marcos, ele quer que fique gravada na nossa mente, na nossa memória, como uma foto instantânea, onde você tira a foto, sacode, e depois você olha aquele momento guardado para sempre, porque ele quer revelar algo importante para nós, algo muito importante, que Jesus está restaurando esse mundo, quebrado e caído por causa do pecado. Que Jesus está trazendo restauração, a restauração que o nosso coração tanto anseia e deseja. E que eu e você podemos fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Então nós vamos ler Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37, e conversar um pouco a respeito disso. Diz assim a palavra de Deus. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem.
Até aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? O que essa passagem nos ensina, e o centro da mensagem nessa manhã para a nossa vida é que o Deus Criador e restaurador de todas as coisas está trazendo de volta em Jesus a esperança perdida por causa do pecado em nosso mundo. O Deus Criador e restaurador de todas as coisas está trazendo de volta a esperança perdida por causa do pecado em nosso mundo. Como nós sabemos, nós vivemos em um mundo quebrado e caído por causa do pecado. Basta você ligar o noticiário, basta você ir ali à esquina e para ver a quantidade de maldade, de pessoas quebradas e necessitadas que há no mundo. E nós sabemos que tudo isso é por causa do pecado das pessoas e por causa do nosso pecado também. Nós que magoamos as pessoas que nós amamos, nós que fazemos coisas terríveis com os outros também. E porque nós vivemos em um mundo quebrado e caído por causa do pecado, é que nós precisamos de alguém que venha e nos resgate deste mundo perverso, que venha e tenha poder para fazer novas as coisas que nós somos incapazes de fazer. Precisamos de alguém que resgate e restaure esse mundo, trazendo de volta a esperança que nós perdemos. É isso o que nós temos visto ao longo dessa série de exposições do Evangelho de Marcos, que Jesus está fazendo. É isso o que ele está fazendo nessa passagem com o seu milagre, para dizer no mínimo estranho. Não é verdade? Então isso me leva ao meu primeiro ponto nessa manhã. O estranho, mas poderoso milagre de Jesus. Versículos 32 a 35. Nós vemos que Jesus ele continua a sua peregrinação pelas terras gentias de Tiro e Sidom, ao norte de Israel, onde ficam hoje o Líbano e a Síria. No encontro anterior de Jesus com um gentio nessa região, nós vimos que ele se deparou com uma mulher sirofenícia, que descobriu onde ele estava, que foi até Jesus, se prostrou aos pés dele e implorou, não por ela, mas pela sua filhinha, que estava possuída por um espírito imundo. Nós vimos que aquela mulher tinha tudo contra ela. Ela era gentia, ela era mulher, ela estava desesperada, ninguém podia ajudá-la. Nessa passagem, Marcos nos apresenta um homem numa condição pior do que aquela mulher e a sua filhinha. Nós somos apresentados a um homem que não é capaz de ir até Jesus e implorar pela sua necessidade. Nós somos apresentados a um homem que é incapaz de ser ajudado pela religião judaica e por qualquer pessoa na face da terra. Nós somos apresentados a um homem que sofria por causa da sua deficiência. Um homem que estava excluído do mundo dos seres humanos, porque ele não podia se comunicar. Um homem que vivia solitário no seu próprio mundo. Um homem que sofria muito, para além da sua deficiência. Porque além de não ter paz consigo mesmo, por todas as condições que ele vivia, ele não tinha paz com Deus. Ele não tinha esperança no mundo. Tudo estava quebrado para ele e ao redor dele. Sem paz, sem esperança no mundo. Nós somos informados então que esse homem quebrado, completamente sem amparo e desesperado, nós somos informados que ele é trazido até a presença de Jesus por algumas pessoas que se preocupavam com a condição terrível daquele homem. Muito provavelmente, alguns amigos ou parentes ou pessoas da aldeia em que ele vivia, que o viam ali, dia após dia, excluído, solitário, sem poder comunicar-se com os outros. Então eles ouviram falar de Jesus. Vocês se lembram? Marcos, ao longo do seu evangelho, vai nos dizendo a fama de Jesus ia crescendo. Pessoas de Tiro e Sidom e de várias regiões da Galileia e de Jerusalém iam até ele. A fama de Jesus estava aumentando. Então essas pessoas, dessa aldeia, desse lugar onde esse homem vivia, ouviram falar de Jesus. De um homem que estava fazendo coisas
maravilhosas, de um homem que estava curando as pessoas, de um homem que estava libertando as pessoas de espíritos imundos, de demônios que as oprimiam, de um homem que estava fazendo milagres que as pessoas jamais sonharam, como alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com alguns pães e alguns peixes. Então, essas pessoas ouviram de Jesus e das histórias de cura, milagres e os exorcismos que rondavam o ministério de Jesus. Quem sabe elas não ouviram de alguém que tenha sido curada, de alguém que tenha sido liberto por Jesus. E elas decidiram então levar aquele homem até o mestre. Nós descobrimos que aquele homem tinha então uma dupla deficiência física. Primeiro, ele era surdo. Ele era incapaz de ouvir qualquer coisa. E em segundo lugar, ele falava com dificuldade, com muita dificuldade. Na melhor das hipóteses, ele era gago, como a nossa tradução sugere aqui. As pessoas que trazem aquele homem até Jesus, chegam até Jesus e imploram a ele que ele impusesse as mãos sobre aquele homem. Que Jesus colocasse a sua mão sobre aquele homem, com o intuito de que ele fosse curado. É possível que, talvez em outras ocasiões de cura, eles tenham ouvido um relato de que Jesus impunha as mãos sobre as pessoas e elas eram curadas. Talvez aquele leproso que se prostrou aos pés de Jesus e que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a sua mão e disse: quero ser curado. Compartilhou essa história e essa história estava se tornando cada vez mais famosa e eles ouviram que se Jesus simplesmente estendesse as mãos, aquele homem poderia ser curado. Então o que eles fazem? Eles chegam até Jesus e dizem: Mestre, Senhor, Jesus, estende as tuas mãos sobre ele, para que ele seja curado. Percebam, esses amigos, parentes desse homem surdo mudo, eles queriam ditar ao Senhor o método que ele deveria empregar para curar aquele homem. Eles queriam que Jesus impusesse as mãos por aquele homem. Eles não pediram que Jesus orasse por ele. Eles não pediram que Jesus fosse e averiguasse o caso. Eles chegaram já com aquilo que eles queriam. Jesus, impõe as tuas mãos sobre ele. É isso o que nós queremos. Só que Jesus, ele não segue a metodologia dos seres humanos. Ele não realiza as suas expectativas. Jesus, ele age de maneira própria ao fazer as coisas. Porque ele é soberano nas suas obras e em seus métodos. E aqueles homens estavam prestes a descobrir que Jesus não imporia as mãos sobre ele, que ele faria algo completamente diferente. Mas antes disso, essa aqui então é a primeira lição que nós podemos aprender com esse texto nessa manhã, com essa passagem. Quem de nós nunca chegou até Deus em oração ou em pensamento, dizendo quais os métodos, quais a forma que Deus deveria agir para abençoar você, porque era isso o que você queria que acontecesse? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Nós temos essa tendência: Senhor, nos ajuda, mas faz dessa forma, porque se o Senhor fizer diferente eu não vou suportar, eu não aguento, eu quero dessa e dessa forma. Nós dizemos a Deus onde Ele deve colocar a sua mão, como Ele deve fazer o que nós lhe pedimos. Mas a verdade é que os caminhos de Deus são muitas vezes misteriosos, difíceis até. Outras vezes, quase sempre eu diria, os caminhos de Deus não parecem fazer muito sentido para nós. Por que sofrimento? Por que traição? Por que dor? Por que brigas? Por que angústia? Por que essas coisas? Por que necessidades atrás de necessidades? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que os caminhos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Ele não ama somente uma massa de pessoas, uma multidão, uma ideia de seres humanos. Jesus ama as pessoas individualmente. Cada um dos seus filhos e filhas. E Ele age
em cada um dos seus filhos e filhas, de uma maneira peculiar e particular, de acordo com a sua própria maneira, de acordo com a sua própria soberania e com seus próprios métodos. O coração de Jesus, sim, ele atinge as multidões. Nós já vimos isso. As multidões eram como ovelhas sem pastor, e Jesus o que? Se compadecia delas e ensinava elas, pastoreava elas, amava elas, doava-se por elas. Mas ele também ia em cada uma daquelas pessoas específicas, nas suas necessidades, e trazia cura, libertação, trazia uma palavra para aquelas pessoas. O coração de Jesus, nesse momento, está voltado para aquele homem em particular. Ele não vai tratar aquele homem de uma maneira indiferente, com seus amigos vindo até ele. Mestre, apenas estenda as mãos sobre ele. Jesus está como que andando e olha para eles e então estende a mão, sem nem ao menos pensar. Não, Jesus para. Jesus se volta para aquele homem. Ele vai tratar aquele homem de uma maneira que ele não tratou nenhum outro ser humano até então dos que ele entrou em contato. Quando as pessoas que trouxeram um homem surdo-mudo até Jesus e suplicaram que o mestre impusesse as suas mãos sobre ele, começaram a ver que Jesus tinha parado, tinha pegado aquele homem pelo braço e estava tirando ele do meio da multidão. E estava começando a fazer algo para curar aquele homem. Talvez eles tenham ficado perplexos com o que eles começaram a ver que Jesus estava fazendo. Certamente aquelas pessoas imaginavam que o homem podia ser curado, mas não que Jesus faria o que estava prestes a fazer. Para realizar esse milagre, Jesus, ele realiza 6 ações completamente distintas e que chamam a nossa atenção nesse texto. Nós vamos ver cada uma delas e conversar brevemente a respeito de cada uma delas. Em primeiro lugar, Jesus, ele pega o surdo-mudo e o chama à parte, ele o tira do meio da multidão. Possivelmente, para que o doente ficasse mais à vontade. Eu não sei qual é a sua experiência com doenças ou deficiência, mas ninguém doente ou deficiente gosta de ser o centro das atenções. Ninguém gosta de ser lembrado por aquilo que é diferente dos demais. Então Jesus está mostrando amor e compaixão com esse homem. Está tirando ele do meio da multidão. Está dizendo que presta atenção nele como um indivíduo, como uma pessoa, como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, apesar da sua deficiência. Ele não quer que aquele homem seja distraído, envergonhado, amedrontado por causa da multidão. Aquele homem não é um problema para Jesus resolver. Aquele homem não é um problema. Talvez para seus parentes e amigos ele era um problema. Mas para Jesus, ele é alguém criado à imagem e semelhança de Deus, um indivíduo, uma pessoa singular. Então chamá-lo à parte é uma demonstração de Jesus, de que ele se importa com aquele homem. Ele não é só mais um rosto na multidão, ele não é só mais um problema, ele não é só mais uma pessoa, ele é alguém cuja graça misericordiosa de Deus irá alcançar agora. Depois de chamar o homem à parte, Jesus coloca os dedos nos ouvidos daquele homem. Algo como assim, coloca os dedos nos ouvidos daquele homem. Porque a menos que aquele homem pudesse ler os lábios de Jesus, e muito provavelmente ele não sabia fazer isso, ele seria incapaz de responder a qualquer pergunta que Jesus fizesse para ele. No mundo antigo não existia linguagem de sinais. No mundo antigo as pessoas não aprendiam a ler lábios, porque aqueles que eram deficientes eram excluídos, eram isolados, eram tratados de forma separada. Aquele homem não sabia ler, Jesus não podia escrever alguma coisa para ele, para que ele respondesse escrevendo também. Não havia tecnologia de tradução, não havia nada disso. Jesus, se não tocasse nos ouvidos daquele homem, não teria como se comunicar com ele. E ao tocar nos ouvidos daquele homem, Jesus estava dizendo algo para ele. Algo como, alguma coisa será agora feita pelos seus ouvidos. E eu irei realizar isso. Ao tocar naquele homem,
Jesus está se identificando com ele. Está reconhecendo a sua necessidade, a sua doença, o seu problema. Jesus está como um médico aqui. Você não espera que um médico examine os seus ouvidos sem um otoscópio, acho que é esse o nome, otoscópio. Catarina, me ajuda aqui, é esse o nome? Sem um otoscópio. Você não espera que um médico auscute o seu coração sem um estetoscópio, acho que esse é o nome também. Você não espera que ele chegue com um lápis. Você não espera que ele chegue com um martelo. Jesus está como que um médico aqui, usando as ferramentas disponíveis para demonstrar àquele homem que ele o curaria. E se identifica com ele. O contato físico de Jesus com aquele homem é uma expressão da compaixão de Jesus. Um teólogo comentando esse texto diz o seguinte, abre aspas, o amor busca intimidade. E o toque físico de Jesus é um prelúdio tangível da comunhão que os cristãos têm com ele por intermédio da fé. Fecha aspas. Jesus estava entrando em comunhão com aquele homem e demonstrando que ele iria curá-lo, assim como ele faz hoje com muitas pessoas, comigo e com você, porque o amor busca intimidade, estar próximo. Mas Jesus não parou por aí. Jesus não só tocou nos ouvidos daquele homem. Em terceiro lugar, ele cospe, nós não sabemos onde, provavelmente na sua mão. Alguns comentadores vão dizer que diretamente na boca daquele homem. Já vejo algumas caretas aqui, nada higiênico, eu sei, para os padrões em que nós nos encontramos hoje. Mas Jesus cospe, muito provavelmente na sua mão, e pega saliva da sua mão e toca na língua daquele homem. E aqui as interpretações variam para tudo e qualquer lado que você puder imaginar, das mais alegóricas às mais literais. Mas o significado do que Jesus estava fazendo, lembre-se, aquele homem não podia se comunicar. Jesus toca os seus ouvidos para comunicar algo como, eu vou curar os seus ouvidos. E Jesus toca na boca daquele homem, na língua daquele homem, para dizer algo como, algo será feito pela sua língua, e eu irei fazer isso. Depois, em quarto lugar, Jesus levanta os olhos para o céu, revelando que estavam então buscando auxílio divino por meio da oração. Em quinto lugar, Jesus dá um grande suspiro. Ele suspira profundamente, mais uma vez demonstrando que a condição daquele homem tocava o seu coração, que ele estava realmente tocado, que as dores daquele homem eram sentidas também por Jesus. Que Jesus sabia o peso do pecado, as barreiras que aquele homem enfrentava. Mas perceba só, Jesus está prestes a realizar um grande milagre. Nós sabemos que aquele homem vai ser curado por causa do texto. Nós sabemos que aquele homem foi curado. Porque Jesus suspira, em vez de dar gargalhadas de alegria e felicidade, porque aquele homem seria curado. Jesus suspira por causa da condição de pecado e aprisionamento espiritual que aquele homem se encontrava. Por causa da condição de pecado e aprisionamento espiritual que não somente aquele homem se encontra, mas que toda a humanidade sem Jesus se encontra. Ele suspira por causa da condição quebrada e caída do nosso mundo. Ele suspira por causa das trevas em que nós nos encontramos sem Ele. E depois de suspirar, se identificar com o homem, demonstrar a sua compaixão, em sexto lugar, Jesus pronuncia uma palavra de ordem, Efatá. E Marcos nos diz o que ela significa, porque Jesus provavelmente estava falando o aramaico ou hebraico aqui, e Marcos nos diz que significa abre-se. E esse abre-se aqui, provavelmente era para o homem como um todo, a sua audição e a sua língua, a sua recepção e a sua resposta. Tanto os ouvidos quanto a língua daquele homem ficaram desimpedidos. Ele passou a ouvir, ele passou a falar perfeitamente. Mas por mais que Jesus tenha pronunciado uma palavra de ordem aqui, antes de curar aquele homem, nós temos que entender que a cura do homem não é efetuada por poderes mágicos.
por uma palavra estranha e misteriosa para nós. Ocus pocus, abre que César. Não. E que a cura daquele homem não estava sendo realizada por nenhum dos sinais que Jesus estava fazendo. Qual é a nossa tendência aqui? É olhar para toda a estranheza dessa cena. Cuspe, saliva, dedos na língua, dedos nos ouvidos. O que mais será que Jesus fez? Será que ele mandou aquele homem pular 7 vezes, dar 3 rodopios e coisas do gênero? A gente fica, preso nisso. E nós não vemos que Jesus não curou aquele homem por nenhuma dessas coisas. Que aquele homem estava se identificando com ele e o alcançando, porque Jesus o curou pela sua compaixão e pelo seu poder e autoridade como Filho de Deus. A questão é por que Jesus faz essas coisas? Toca com seus dedos, com saliva na língua do homem, toca nos seus ouvidos, diz uma palavra que parece misteriosa para nós. Nós sabemos que Jesus, para curar aquele homem, não precisava fazer nenhuma dessas coisas. No encontro passado com a mulher sirofenícia, ele sequer disse uma palavra, ele simplesmente despediu aquela mulher dizendo: vai embora, a sua filha já está liberta. Nós sabemos que Jesus não precisa de nada disso. Tamanha era a autoridade e o poder de Jesus. Por que Jesus fez essas coisas então? A resposta é: nós não sabemos. A resposta é que nós não sabemos porque Jesus fez essas coisas. Mas nós sabemos que a compaixão de Jesus é o que o move a curar aquele homem. Então nós não temos que procurar por significados ocultos e especiais em qualquer um dos seus atos, por mais estranhos que sejam para nós e a nossa cultura hoje. Nós temos que entender que Jesus é completamente diferente dos operadores de milagres do seu tempo e dos supostos operadores de milagres de hoje também, que usam aqueles que supostamente foram curados como uma plataforma para o seu ministério, que colocam as pessoas na televisão, em rede nacional, demonstrando o milagre maravilhoso que ele fez. Jesus não está tratando aquela pessoa como um problema, como mais um número na multidão. Jesus não está usando essa cura para impulsionar o seu ministério, para que mais pessoas venham e o seu projeto político ministerial seja realizado e que ele tenha um grande templo e coisas do gênero. Não, Jesus é completamente diferente dessas pessoas, daquela época e de hoje também. Tudo que Jesus fez para aquele homem foi com a intenção de se aproximar dele, de comunicar ele, de despertar a fé nele, de revelar-se para ele, demonstrando a sua autoridade e o seu poder, para que aquele homem soubesse que era Jesus que estava abrindo os seus ouvidos e destravando a sua língua. Esse é o estranho, mas poderoso milagre de Jesus ao curar aquele homem surdo-mudo. Mas qual é o efeito intencionado disso? Por que Marcos tira esse retrato instantâneo desse milagre específico para que compreendamos o que Jesus estava fazendo? Isso me leva ao meu segundo ponto nessa manhã. O resultado do milagre. Versículos 36 e 37. Eu iniciei essa mensagem chamando a nossa atenção de que essa passagem é como uma foto instantânea tirada por Marcos para nos revelar algo muito importante. Que Jesus está restaurando esse mundo quebrado e caído por causa do pecado. Que Jesus está trazendo restauração que o nosso coração tanto anseia. E que eu e você podemos fazer parte disso, da nova criação que Deus está realizando por meio de Jesus. Então esse homem é um lembrete para nós da missão de Jesus no mundo. Um lembrete da necessidade da sua morte e ressurreição. Aquelas pessoas que estavam ali, que experimentaram aquele milagre, não podiam compreender isso naquele momento. Porque Jesus ainda não tinha morrido, sido sepultado e ressuscitado. É por isso que Marcos está tirando esse instantâneo, essa foto instantânea, para que nós possamos compreender essa verdade. E apesar de não ser completamente claro para nós hoje, à primeira vista,
porque nós temos muita dificuldade com a nossa Bíblia. Como nós temos visto na escola dominical, nós somos mais versados na tecnologia dos nossos tempos, nas coisas que acontecem, do que na palavra de Deus. Então, apesar de não ser completamente claro à primeira vista para nós, Marcos está usando esse milagre, esse retrato instantâneo que ele tirou de Jesus curando aquele homem, para nos apontar para um famoso texto do Antigo Testamento. Isaías 35. E para nos revelar mais claramente quem é Jesus e o que ele está, de fato, realizando ao curar aquele homem. Se você não sabe, o capítulo 35 de Isaías é um dos mais famosos da primeira parte do livro de Isaías. E é sobre a renovação do povo de Deus, depois do exílio, da escravidão, por causa do pecado. E é sobre as bênçãos que o povo de Deus vai desfrutar na era messiânica. Quando aquele prometido rei e Messias, Salvador, for enviado. As bênçãos todas que eles irão desfrutar. De um deserto que estava a terra prometida. De desolação e morte. De abutres sobrevoando as pessoas que estavam prestes a morrer. Rios fluirão, mananciais de água viva, árvores frutíferas, um tempo de paz e prosperidade, sim, de juízo de Deus para os ímpios, mas de graça e misericórdia para o seu povo. Tudo isso na era messiânica. E isso é prometido depois do capítulo 34 de Isaías, que é sobre a completa devastação do povo de Deus por causa do seu pecado. E do justo juízo de Deus que trouxe essa devastação. Mas então nós vemos no capítulo 35 a maravilhosa promessa, o forte contraste, uma completa renovação. E as grandes bênçãos da era messiânica, salvação, vida, paz, prosperidade, alegria, festa e riso. E nós podemos perceber que Marcos está apontando para Isaías 35 aqui, porque ele usa uma palavra específica para descrever aquele homem que era surdo e mudo, que na nossa tradução, da Nova Almeida Atualizada, foi descrito como gago, foi traduzida por gago, mas que é uma palavra que traz a ideia de uma pessoa que mal podia falar, muda. Alguém que emitia sons, mas não era capaz de se comunicar. E mais interessante ainda, é que essa palavra só aparece 2 vezes em toda a Bíblia. Sim, em todos os 66 livros da Bíblia. Em todos os seus milhares de versículos e capítulos. Essa palavra só aparece 2 vezes. No versículo 32 do capítulo 7 de Marcos e no versículo 6 do capítulo 35 de Isaías. Marcos 7:32 diz o seguinte: Então lhe trouxeram um surdo e gago. Gago aqui é mogilalon, e tem a ideia de alguém que mal pode falar. Eles suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Isaías 35:6 diz o seguinte: as bênçãos da era messiânica, quando o Salvador viesse, os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos, mogilalon, novamente, cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O que Marcos quer dizer aqui? Ao usar uma palavra que ele sabia, ele conhecia bem a sua Bíblia do Antigo Testamento. Só aparecia uma vez na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Ele está apontando que Jesus está inaugurando a era messiânica. O tempo de bênçãos havia chegado. Com a vinda de Jesus, o reino de Deus estava chegando para os perdidos e desamparados, para os sem esperança, para aqueles que estavam afastados de Deus. O reino de Deus e as bênçãos da era messiânica, esperada pelo povo de Deus, ansiada, desejada, orada e clamada, havia finalmente chegado. Mas não era só para Israel. Essas bênçãos estavam sendo agora estendidas para todos os povos, o que inclui, obviamente, os gentios, aquele homem. Isso significa que o Deus Criador e Restaurador está trazendo de volta, em Jesus,
a esperança perdida por causa do pecado em nosso mundo. Porque Jesus é o Messias prometido. Aquele que havia sido prometido, aquele que havia sido anunciado, havia finalmente chegado. Ou seja, o Salvador prometido e esperado estava ali, que por meio da sua morte e ressurreição, iria realizar os propósitos de Deus, de restauração do seu povo. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, do nosso Rei, Ele trouxe restauração para o mundo quebrado e caído em que nós nos encontramos. E Ele está agora, então, construindo um povo restaurado para Deus, para que esse povo possa experimentar as bênçãos da era messiânica, possa experimentar as bênçãos de comunhão com Deus, de paz com Deus. Isso significa que nós hoje já podemos experimentar essa restauração na nossa vida, que nós hoje já podemos experimentar o poder de Deus em nós, a graça de Deus em nós, o amor de Deus em nós. Não precisamos ficar mais desamparados, entristecidos, desesperados, sem rumo, porque o Salvador se manifestou. E eu e você podemos nos tornar parte da nova criação que Ele já começou a realizar, a fazer. E isso inclui deixar de ser espiritualmente surdo e mudo. Percebam, aquele homem tinha uma doença, mas ele tinha uma doença mais grave ainda, a sua surdez e a sua mudez espiritual. Esse milagre, então, aponta para a surdez espiritual que nós, seres humanos, nos encontramos sem Jesus. Antes do nosso encontro com Jesus, estávamos numa condição tão terrível quanto a desse homem. E se você não crê em Jesus como teu suficiente Senhor e Salvador, você se encontra numa condição tão terrível quanto a daquele homem. Você é cego, surdo e mudo espiritual. Você é incapaz de se aproximar de Deus, de ter paz com Deus, de ter comunhão com Deus e de desfrutar da vida de acordo com o propósito de Deus. Antes de Jesus abrir os nossos ouvidos, somos incapazes de ouvir a voz de Deus. Somos incapazes de irmos até Ele, porque estamos tateando como no escuro, como que cegos. E se um cego guiar outro cego, certamente eles cairão no precipício. E aqui está algo mais maravilhoso ainda do que a abertura dos ouvidos e da língua daquele homem surdo-mudo. O fato de Deus abrir os nossos ouvidos para a sua palavra e nos dar fé nele, para crer no seu evangelho e sermos salvos e participarmos da nova criação que ele está realizando. Isso deve nos deixar muito admirados, porque se não fosse esse milagre na nossa vida, nós não o ouviríamos, não iríamos até ele. Os nossos ouvidos estariam tampados, jamais seríamos capazes de ouvir a sua voz e de nos aproximar dele. Contemplem a misericórdia, o amor e a graça de Deus na sua vida. Se você ouve a voz dele, é porque ele deixou com que você ouvisse, fazendo que você não fosse mais surdo, espiritualmente falando. Mas assim como aquele homem que teve os seus ouvidos abertos, ele teve também a sua língua destravada para que pudesse falar. E todos que têm os seus ouvidos abertos, pelo poder do Evangelho, recebem também uma nova capacidade de falar. São capazes de orar, mas não somente isso. Novas palavras são colocadas na sua boca. Palavras de louvor a Deus, palavras de gratidão, de encorajamento, de proclamação das boas novas de Jesus. Deus nos dá uma capacidade nova de cantar, de agradecer, de bendizer a Ele, seja em momentos de prosperidade, de saúde, de paz, quando as coisas vão bem. Nós somos chamados a ter momentos, a ter palavras de louvor e gratidão na nossa boca. Nós somos chamados também a ter essas palavras, também em momentos de adversidade e de sofrimento. Palavras que louvam a Deus, palavras que suplicam a Deus e que esperam por Deus. Percebam, aquele homem
receberam uma nova capacidade de falar. Aquelas pessoas viram aquele milagre tão poderoso, então elas começaram a fazer o quê? Adorar a Deus, louvar a Deus. É por isso que quanto mais Jesus ordenava que eles não contassem a ninguém um milagre, mais eles falavam, porque eles estavam maravilhados, perplexos. Imaginem só, aquele homem ouvindo de Jesus: você foi curado, mas agora fique em silêncio, não fale nada para ninguém. E aquele homem: eu estou te ouvindo, você quer que eu fique em silêncio? É impossível, eu vou falar para todo mundo o que você fez. E aquele homem sai então e compartilha com as pessoas o que Jesus havia falado. Você se lembra da primeira vez que Jesus foi a Decápolis, em Genezaré? Ele encontrou com um homem que andava pelos túmulos e que era possuído por uma legião de espíritos imundos, e que Jesus o liberta, e aquele homem não podia imaginar outra coisa senão estar com Jesus. Mas Jesus não permite e manda ele ir e compartilhar com a sua família. Então nós temos um homem em Decápolis falando do que Jesus havia feito a ele. Mas agora nós temos 2 homens à solta em Decápolis falando do que Jesus havia feito por ele. Percebam, quando nós somos alcançados e transformados, é isso que acontece conosco. Nós recebemos ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Por isso nós somos também convidados a compartilhar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Porque nós éramos cegos espiritualmente falando, nós éramos espiritualmente surdos e mudos. Agora nós podemos ver, nós podemos ouvir e falar. Nós podemos então compartilhar com os espiritualmente cegos, surdos e mudos desse mundo, para que eles também possam ouvir, ver, confessar e crer em Jesus. E sair das trevas e ter a sua esperança e fazer parte desse povo restaurado. Para encerrar, meus irmãos, essa passagem é uma foto instantânea que serve para mostrar que Jesus é o Messias prometido, que veio para restaurar todas as coisas. E Ele faz isso por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição, e em nosso favor. Mas essa foto instantânea tem mais uma coisa para nos mostrar. Marcos quer que vejamos mais uma coisa, mais um texto do Antigo Testamento, um famoso texto do Antigo Testamento. Quando as pessoas perceberam que Jesus havia realizado um milagre incrível, apesar dos seus métodos um pouco estranhos, fazendo com que aquele surdo e mudo passasse a ouvir e falar bem, elas ficaram muito admiradas. Elas ficaram grandemente admiradas. E Marcos nos conta que elas começaram a falar umas às outras: tudo Ele tem feito muito bem. Tudo Ele tem feito muito bem. O que Marcos quer que vejamos com isso é que o milagre operado por Jesus demonstra algo nítido. Eis aqui Deus encarnado. Eis aqui o Filho de Deus. Porque o versículo 37 dessa passagem, com as suas palavras, tudo Ele tem feito muito bem, aponta claramente para o primeiro capítulo da Bíblia, para o versículo 31 do primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus termina de fazer todas as coisas. E Deus viu tudo o que havia feito. E eis que era muito bom. Tudo Ele tem feito muito bem. Jesus faz tudo muito bem porque Ele é Deus. É isso que Marcos está querendo que vejamos nessa foto que ele está tirando para nós. Ele faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem, trazendo as bênçãos da era messiânica. Nada está além do seu poder, porque Ele é Deus. Isso significa que você pode descansar e confiar nele, em meio a esse mundo quebrado e caído por causa do pecado. Em meio às dificuldades, adversidades da sua vida, porque tudo o que Ele faz na sua vida é muito bom. Não há nada que Ele não faça para você que não seja muito bom. Por isso a Escritura diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Porque tudo que Deus faz por eles é muito bom.
Talvez você não goste de tudo na sua vida. Da casa que você mora. Quem sabe você gostaria de um emprego melhor, um salário melhor, um carro melhor, um cônjuge mais paciente, mais amoroso, filhos mais obedientes, um corpo mais saudável, uma cidade melhor, uma igreja melhor, amigos mais leais, uma família mais abençoada, sem brigas e transtornos quando se reúnem. Talvez existam várias áreas da sua vida que você gostaria que fossem diferentes. Mas se por um instante você olhar na perspectiva de Jesus, você verá que tudo o que Ele tem feito na sua vida é muito bom. É com certeza o melhor para você. Ainda que você possa argumentar que não, ainda que você possa dizer que se você tivesse isso ou aquilo, você seria mais feliz, as coisas seriam boas, Deus seria mais justo e amoroso. Mas tudo o que Ele tem feito na sua vida, até mesmo os nãos, seja para uma promoção, para uma mudança de cidade, para uma mudança de trabalho, para algo específico, é muito bom de Deus na sua vida. Os filhos, o cônjuge, o trabalho, a família, as dificuldades que você passa, são coisas de Deus, boas para você, que Ele utiliza para transformar você à imagem e semelhança do seu Filho. E tudo que Ele faz é muito bom. Isso significa que Deus não nos deixa da forma que nos encontrou quando nos salva. Por isso, nós não podemos ignorar nossa santificação, nosso crescimento em conhecimento da palavra de Deus, em conhecimento do amor de Deus, das obras de Deus em nosso favor. Porque se Ele está restaurando todas as coisas, curando os enfermos, expulsando os demônios, realizando milagres e fazendo isso tudo muito bem, Ele não vai deixar você do mesmo modo. Ainda que algumas coisas possam doer, Ele vai fazer tudo muito bem para que você viva de forma cada vez mais restaurada, de forma cada vez mais parecida com o Filho de Deus. Por isso, não queira dizer quais métodos Deus deve usar na sua vida, porque tudo o que Ele faz é muito bom, mesmo apesar de você não gostar ou não entender. É verdade, os caminhos de Deus são misteriosos, mas são sempre os melhores, porque tudo o que Ele faz para nós é muito bom. Então somente creia nele e confie completamente nele. Amém? Vamos orar?